Olá, seja muito bem-vindo ao blog do Ney Lima. Você acompanha agora mais uma entrevista aqui no estúdio do blog e vamos falar sobre a política de Toritama. Eu recebo hoje Edilson Tavares, ele que é empresário, pré-candidato a prefeito e está exercendo a sua primeira experiência na vida pública nesse pré-período eleitoral. Edilson, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios, é um prazer recebê-lo. Ney, eu é que agradeço, é um prazer estar com você aqui participando dos seus estúdios. Uma coisa é ser empresário, é ter uma vida privada, particular, como você sempre teve até então. Outra coisa é fazer parte e assumir uma vida pública. Por que essa decisão? Na realidade, nós já temos uma atuação pública na nossa cidade. Eu diria até que no Estado, através de associações empresariais, organizações sociais no governo. E nós sempre tivemos essa característica do querer público. Eu diria para você que nos últimos anos eu fui instigado pela população, procurado por amigos meus, que desejavam uma mudança na política da nossa cidade, um fazer diferente no nosso administrar, e eu fico feliz por ter sido apontado por eles como a solução para todos esses problemas que têm se apresentado na nossa cidade. É por esse motivo e outros também que nós tomamos essa decisão de estarmos nos lançando a pré-candidatura da Prefeitura da cidade de Toritama. Você tem conhecimento do que é assumir uma prefeitura como a de Toritama, por exemplo, que tem vários problemas? Não tenha dúvida. Eu diria que a nossa experiência empresarial, são mais de 35 anos trabalhando com confecções e lavanderia, e em outras atividades também, elas nos deram esse know-how. Uma coisa também que colabora muito ao nosso favor é termos também estado junto de organizações sociais, inclusive dentro de toda essa administração pública, controladorias gerais, agências reguladoras, monitoramento, secretarias, nos deram um know-how muito bom para que possamos também colocá-lo em prática na gestão do nosso município. Por que não está inserido nos grupos políticos da cidade? Há um entendimento de que política é a arte da soma e que é necessário somar. Você tem se afastado um pouco de alianças, principalmente no que diz respeito aos campos políticos mais tradicionais da cidade. Eu faria essa observação por um outro prisma, né? A população da cidade de Toritama, ela tem entendido de uma forma muito clara, e eu tenho sido muitas vezes abordado por moradores da nossa cidade, que eles não entendem e não aceitam mais esse modelo de política que está sendo estabelecido na nossa cidade, eu diria até na nossa região. Grupos políticos que já tiveram o seu modelo de atuação reprovados pela população, que já foram julgados nas últimas eleições e a população disse não. Nós queremos fazer uma nova política, verdadeiramente uma nova política. Desculpa te interromper, quando foi que a população disse não? Porque nas últimas eleições os grupos políticos saíram vencedores. A nossa cidade, ela tem por tradição, todas as vezes, não dar continuidade ao gestor anterior. Você pode observar que os gestores na cidade de Toritama têm a sua administração julgada e a população diz não e colocam outra pessoa para substituir. Aconteceram isso nas últimas eleições, por exemplo, onde o gestor ele foi reprovado em todas as urnas. Então isso é uma coisa muito direta, a população diz claramente não, queremos uma nova política. E eu me coloco hoje como uma política diferente, uma política que não é a política apenas da associação pura e simples. Eu acho também que é muito simplista imaginar na política que 2 e 2 são 4. Muitas vezes não, muitas vezes 2 e 2 é 3, é 1,5, porque as pessoas não se identificam com aqueles agrupamentos. As pessoas hoje estão também abrindo a sua percepção para ideias, para projetos e para modelos de administrações eficientes, transparentes e inovadores. É esse modelo que nós estamos fazendo. Mas não quer dizer que nós não dialogamos. Muito pelo contrário, estamos abertos ao diálogo com qualquer grupo, conversamos igual para igual, apresentamos as nossas ideias, apresentamos os nossos valores. E eu digo para você, eu não tenho a menor dificuldade de conversar, desde que preservemos essa nossa característica, essa nossa identidade de fazer diferente para a cidade. Deixa eu tentar trazer agora por um outro lado, que eu tenho certeza que a partir de agora você será muito cobrado sobre isso. É o seu posicionamento enquanto figura pública também e empresarial. O senhor é empresário, o senhor está no ciclo de pessoas que detêm empresas, detêm controle de empresas.
diferente da maior parte da população de Toritama, que é o tirador de ponta de linha, que é a pessoa que vende na feira, que é a pessoa que fabrica, que produz, enfim. O senhor não acha que isso pode fazer com que, principalmente os seus adversários, possam lhe atribuir a uma imagem diferente, separada daquela pessoa mais simples de Toritama? Pelo contrário, eu tenho conversado com a população e recentemente eu estive andando nas ruas da cidade de Toritama e fui interpelado no Coqueiral, que é um bairro muito conhecido, e o que você vê é um completo abandono da coisa pública. Esgotos a céu abertos, ruas sem iluminação. Fui interpelado também ali próximo do Barateiro também. Dona Maria me procurou e ela fala de uma forma muito simples e muito aberta. A cidade de Toritama nunca teve um prefeito do povo, né? Porque se tivesse um prefeito do povo, ou do povão, como eles costumam dizer, as demandas da população teriam sido atendidas. É o contrário. Nós temos pessoas que se vestem dessa capa de popularidade, mas a prática não condiz com o discurso. Você vê um governo para poucos, um governo para grupos, um governo de interesses e de acordos escusos. E a população continua desprezada. A cidade de Toritama, ela figura hoje uma realidade muito triste, muito dura. Muita sujeira, muito abandono, ruas sem saneamento, mal iluminadas. E isso faz com que a população desperte e entenda que é muito mais um jogo de cena, uma propaganda mentirosa, que se traveste de um governo popular, quando na realidade não é. O senhor falou que teve no bairro Coqueiral de Toritama, é um bairro popular de Toritama. O senhor viu uma pessoa lá, uma dona de casa. O senhor fez isso outras vezes, antes desse período pré-eleitoral? Olha, eu conheço a cidade de Toritama por uma atuação que nós temos, né, em associações comerciais e também religiosas. E eu ando pelos bairros, mas nunca andei como uma figura pública, como político, como estou andando agora. Então agora eu tenho a oportunidade de entrar na casa das pessoas, de olhar para as pessoas, de apertar as mãos das pessoas e ouvir. Eu acredito piamente que para fazermos um bom governo, temos antes de mais qualquer coisa ouvir a população, escutar as demandas e os anseios da população. E eles entendem isso. Obviamente que eu não tinha a atuação política, eu tinha a atuação empresarial, mas sempre com foco também no social. Nós temos alguns exemplos exitosos na nossa empresa de atuação social e também ambiental, e eu acredito que nós podemos também trazer esse modelo para a administração da cidade. Isso é uma coisa muito positiva, a população entende muito bem o nosso posicionamento. O senhor tenta trazer um tom para esse período da ética, da moralidade, só que não está muito em sintonia da impressão que as pessoas estão tendo hoje da classe política. Me refiro à impressão de forma genérica, até por conta do que está acontecendo no Brasil. Não vai ter dificuldade para mostrar à população, não, se hoje a população entende que os políticos se assemelham, que são todos iguais, e que o que acontece no Brasil, acontece no município, acontece no Estado? Não deixa de ser verdadeiro o seu argumento, mas novamente eu sou favorecido nessa ótica, né? Nós temos hoje uma aceitação muito grande na população, exatamente por não estarmos coligados com esses grupos que representam a velha política, que já passaram pela administração, que já mostraram os seus valores e os seus interesses, que foram julgados pela própria população, que novamente se colocam como candidatos para dar continuidade àquilo que já foi rejeitado pelo povo. Então, o fato de não ter sido político hoje é uma oportunidade de dizer às pessoas que um filho da cidade quer fazer uma nova política, que pede a oportunidade e a compreensão da população que é possível fazer diferente. Então, eu diria para você que o fato de não ter sido político me favorece, o fato de não termos anteriormente, não é, andado pela cidade também nos favorece, e como você mesmo fala, a população está desacreditada dessa política que eles não conseguem entender. Olha, uma coisa que parece uma grande contradição. Grupos que na eleição passada se coligaram para derrubar um determinado gestor, passado alguns anos, rompem e se juntam com aquele que foi deposto para derrubar o gestor que foi eleito. Isso fica uma confusão muito grande na mente das pessoas. As pessoas pensam que a memória do cidadão é tão curta a ponto de não fazer essa análise. Eu sou interpelado pelas pessoas, né? E eles perguntam, como que isso pode? Como que as pessoas eram aliadas, se juntaram para fazer inimigos na política e depois os aliados viram inimigos, os inimigos viram amigos? Não funciona mais.
não só na cidade de Toritama, como em outros municípios, e eu diria mais para você, até no nível estadual e nacional, as pessoas começam a acordar e entender que é preciso fazer uma política séria, política com transparência, com ética, com a verdade, para que sim, os anseios da população sejam atendidos, e não os desejos de grupos, de famílias ou de interesses pessoais. Na nossa região, a característica com que é feita as eleições, aí eu me refiro ao ato político, palanque político, ela é festiva. Isso em Santa Cruz, Taquaritinga, Toritama e toda a região. Existe reboque de som, iluminação, bebidas, fogos e a política ela é discutida dessa forma. O senhor está trazendo agora uma ideia diferente. Agora, eu posso acreditar que durante a eleição nós vamos acompanhar as suas atividades políticas e ela não vai ter essa característica que sempre há nos grupos políticos de toda a região, e se isso acontecer, vai ser um desafio muito grande, não? Olha, eu já falei isso, inclusive, em outros meios de comunicação, que eu não vou fazer o torifolia, eu não vou fazer o carnaval político, não vou fazer, por várias razões. Primeira, a delas é a questão do custo da campanha. As campanhas realizadas na cidade de Toritama são campanhas milionárias. E a população entende que qualquer candidato que se propõe a fazer uma campanha milionária terá sérios problemas na sua gestão. Esses carnavais políticos que são feitos, eles oneram muito a campanha eleitoral. O que nós estamos fazendo, óbvio que nós teremos também os nossos comícios, teremos também os nossos agrupamentos de massa. Mas o nosso modelo é um modelo de estar mais presente na casa do cidadão, é mais de visitar os bairros, é ir de porta em porta, é de ir de fabrico em fabrico, conversar com todas as pessoas. E eu acho que essa política tem muito mais efeito. Eu acredito piamente que ela produz muito mais resultado do que as aglomerações de massa, que é muito mais um evento festivo. Teremos também, obviamente, mas não faremos esse modelo estabelecido, que eu tenho certeza que ele incomoda muito mais do que resultados. Eu acho que isso precisa ser vencido na situação dos municípios. E não é só a cidade de Toritama, outros municípios também fazem esse modelo. E eu digo para você, essa é uma das razões das mazelas da política, que forçam determinados candidatos a terem campanhas milionárias e depois simplesmente os candidatos endividados, às vezes até falidos, têm um governo pífio porque precisam fazer acordos diversos para ter governabilidade. Edilson, para a gente já encerrando a entrevista, recentemente eu fiz uma entrevista com o deputado Diogo Moraes, que tem atuação política, tem participação política lá em Toritama, e perguntei em relação ao seu nome. Ele disse que a candidatura é legítima, mas que ninguém faz nada sozinho, que as alianças precisariam ser feitas. De que forma você responde isso? Essa impressão, inclusive, que eu sei que algumas outras pessoas têm, de que o seu palanque seria um palanque pequeno. Quem é que está, afinal, com Edilson Tavares? E as alianças, elas precisam, antes de qualquer coisa, ser qualitativas. O nobre deputado, a quem respeito muito, tenho muita consideração, foi vítima agora, recentemente, de grupos a qual ele era aliado, que simplesmente falaram barbáries contra ele, em canais de comunicação. Então, eu acredito que o deputado, inclusive, fez uma reflexão das alianças que ele tinha feito e algumas delas ele desfez. Eu tenho muito cuidado com as minhas alianças. Eu procuro fazer as alianças que verdadeiramente venham somar. Precisamos ter esse cuidado para que você não possa amanhã desdizer ou não venha a desdizer o que você disse. Né? Pessoas que inclusive chegaram a culpar todas as mazelas da cidade de Toritama ao deputado Diogo. E nós sabemos que ele tem o seu trabalho, tem a sua atuação, mas ele foi taxado pelos seus aliados. Então eu creio que o deputado Diogo ele tem feito uma reflexão nos últimos dias e ele vai repensar essa afirmação e eu acredito que ele vê a nossa candidatura não só como legítima, mas como uma candidatura possível e uma candidatura que tem crescido nos últimos meses. Nós temos uma aceitação muito grande, estamos em ascensão, fazemos esse monitoramento e as alianças serão feitas. Hoje nós temos alianças muito positivas, alianças com o vice-governador Raul Henrique, temos alianças com o deputado Tony Gel, que são amigos nossos, que estão próximos de nós, temos com o deputado Raul Jugman, temos com outros deputados. Eu citaria para você aqui uma dezena de deputados, de
pessoas influentes na região que apoiam a nossa candidatura e apoiam de uma forma espontânea, verdadeira, transparente, muito, mas muito positiva. Essas alianças somam, são essas alianças que verdadeiramente contam. Edilson, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio do Blog, foi um prazer recebê-lo aqui e é evidente que nós teremos outras entrevistas como essa e vamos estar acompanhando passo a passo o que acontecer nesse ano de 2016 lá na cidade de Toritama. É um prazer, estamos à disposição aqui de vocês, estamos à disposição da cidade de Toritama, estamos à disposição do nosso município para fazermos uma nova política, fazermos uma política diferente, governar para todos, observar as necessidades da população, escutar a população e fazermos que a nossa cidade seja referência, mas não referência naquilo que é ruim, referência naquilo que é positivo. Verdadeiramente levarmos o nome da cidade de Toritama ao patamar que ela merece. Outras entrevistas como essa você acompanha no www.blogdoneilima.com.br.